Muito boa noite para todas as seguidoras do Luciano que não me conhecem. Meu nome é Mônica, eu sou médica, sou mentora de mulheres, trabalho com emagrecimento, tenho um perfil no Instagram há 1 ano e meio, mais ou menos, onde eu ajudo mulheres através de ferramentas, através do próprio conteúdo, a emagrecerem. Além de médica, eu tive problemas com obesidade durante muito tempo da minha vida, então é um assunto que eu senti na pele, Luciano, o que é, Sim. né, estar acima do peso. E Aham. me trouxe muita vivência e eu fui atrás de conhecimento. Então, eu desenvolvi uma ferramenta que eu até falei para as meninas, que está lá no link da bio. Quem quiser, entra lá, baixa essa ferramenta, que é a Roda da Transformação. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque você está num dos pilares aqui dessa Roda da Transformação, onde a mulher vai fazer o seu diagnóstico, tá? Ela faz o diagnóstico atrás, ela responde umas perguntinhas. E quando a gente começa, quando a gente tem pelo menos uma intenção de mudar, a mudança começa. Né? Quando a gente descobre que precisa transformar algo diferente na nossa vida que não está funcionando, Uhum. as coisas começam a acontecer. Então, feita essa introdução, eu gostaria primeiramente de te agradecer, Um prazer, dizer Mônica. que você é uma pessoa selecionada a dedo. Você é mais um autor de livro e colega assim que eu tenho assim uma honra muito grande de estar recebendo no perfil. Tá? E eu gostaria que você falasse para a minha audiência agora toda a sua. Um resumo, logicamente, né? Mas eu falei muito de você para as minhas seguidoras a respeito da riqueza de conteúdo, porque a primeira conversa que eu tive com você, Luciano, eu fiquei impactada com tanto aprendizado. Eu tenho certeza que hoje você vai contribuir bastante conosco. Então, pode ficar à vontade. Prazer, prazer, Mônica. É um prazer enorme estar aqui conhecendo vocês, seguidoras da Mônica, minhas seguidoras, seguidores, conquanto seja um tema direcionado mais especificamente para a mulher. Gostaria que muitos homens também estivessem ouvindo, eu acho que é importante, né? Eles entenderem também, muito especialmente a temática que a gente vai estar falando. Bem, eu sou casado com a Ana Cristina. Mônica, um dado muito curioso na minha relação, no meu casamento. Eu comecei a namorar a Cristina na segunda, marcamos o casamento numa quinta da mesma semana. 4 dias de namoro. Olha isso! 4 dias de namoro, bateu recorde mundial, 4 gente. dias, E né? casou casado? Casou de casado, casado? Casamos de casado. Estamos casados há 30 anos. Fazer 30 anos Nossa. esse ano, Olha, né? parabéns, Então, parabéns. sou pai de 3 filhos, Vinícius, Natália e a Isabela. A Isabela é a caçula, vai fazer medicina, né? Que E legal. amo gente. Eu descobri a minha missão de vida com 19 anos de idade, Mônica. É um privilégio. Que legal, né? Eu Que faço legal. a mesma coisa desde os 19 anos. Com 22 anos, a nível profissional, a nível público. Eu cuido de casal, de família, desde os meus 22 anos de idade. A minha primeira formação foi direito. Eu tenho um saber assim transversal, atravessado. Fiz direito, depois fui para psicanálise. Aí já trabalhava com liderança, fui fazer psicologia. Terminei psicologia, fui fazer especialização na PUC, casal, família, vínculo amoroso. Depois entrei na área de negócios, construção de negócios, né? Entrei no mundo corporativo, fiz gestão empresarial e depois fui fazer mestrado fora do país, fiz 2 mestrados, fiz um curso de especialização em Harvard na área de negociação e resolução de conflito. Eu sou psicoterapeuta, eu tenho uma formação, um mestrado também, coach, eu sou mentor. Eu trabalho com grandes executivos, né? Eu trabalho com a vida do sujeito de modo geral, né? Eu cuido da vida amorosa dele, dela, da vida das mulheres, que é um público enorme, né? Na área de clínica, né? Cuido da empresa. Eu trabalho do privado, eu cuido de bebê. Sou Olha fascinado isso. por bebê, cuido até de bebê. Fui terapeuta infantil, casal, família.
até CEOs de grandes organizações. Então, por isso que trabalhar clinicamente a partir da ciência da complexidade, que eu falei um pouquinho para você, eu conhecia a ciência da complexidade há uma década atrás, mas já trabalhava com essas temáticas. Eu escrevi um livro que fez muito sucesso em fala portuguesa em 2001, De Pai para Filho, repensando e reformulando a masculinidade e a paternidade hoje, no ano de 2000, né? Eu acho que eu tenho ele por aqui. Esse livro foi um livro que trouxe grandes projeções, muito bacana. Eu amo gente e adoro falar para as mulheres, ajudar as mulheres. Por isso eu propus esse tema, ou seja, a masculinização da cultura e os seus efeitos na autoestima da mulher. Porque aí tem uma questão muito sutil, Mônica. A autoestima não é uma coisa que está ligada apenas aos aspectos micro ou subjetivos. Está muito para além da própria mulher. Está na cultura. E por isso que é importante a gente pensar sobre a masculinização, né, da cultura e a autoestima da mulher a partir de outros olhares. Né? Eu achei maravilhoso essa sugestão de tema. Eu achei ela super atual, né? E essa noite eu acho que a gente tem que começar a pontuar, Luciano, aonde que, ainda mais você que tem toda essas solicitações, eu vejo as suas respostas lá, você publica as perguntas, né? Desafio, né? Inclusive, até uma pergunta que eu tenho, você vai lendo quando você está respondendo, porque eu vejo que você desenvolve um texto, né, maravilhoso e você declama aquilo com tanta propriedade e você vai muito contundente. E foi essa característica, Luciano, que fez com que eu seguisse o seu perfil e que te admirasse mais ainda, porque você é muito direto. Uhum. Apesar de todo o conhecimento que você tem, as pessoas elas te entendem muito bem. Com clareza, né? Com clareza, sem maiores rodeios, mas existe, lógico, uma sensibilidade, uma delicadeza, né? Enfim, e todo uma ternura. Uma ternura. Né? Eu adoro essa palavra, ternura. Casamento, né? É uma palavra bonita, né? Ternura é muito Aliás, bonita. Você sabe que a palavra ternura, em hebraico, tem um sentido de seios e útero. Olha só. O Deus que aparece lá, judaico-cristão, é um Deus que tem mamas e tem úteros. Olha isso. Olha que coisa, né? É uma metáfora extraordinária. Mônica, essas respostas eu dou direto para as minhas seguidoras. Eu recebo aí centenas de perguntas durante o dia. Claro que não dá para a gente responder essas centenas. Então, eu respondo nos stories e aí algumas dessas que foram respondidas no stories, eu respondo no Reels. Né? Um Reels, né? Então, é bem bacana. É uma maneira muito prática, né, de ajudar os seguidores, porque são pontuais, né? É um olhar clínico. Eu procuro ter cuidado, porque a gente que trabalha na área clínica não é fácil dar essas respostas. Eu confesso para você, eu estou no Instagram há pouco tempo também, né? Quando eu comecei, eu achava que isso não seria possível. Como psicólogo, como psicanalista, eu achava que seria quase que impossível. E eu comecei a me aventurar. Você se incomoda se eu perguntar a sua idade? Claro que não. Você pode perguntar o que você quiser. Quantos anos você acha que eu tenho? Nem me fala isso. Está fazendo conta. Eu tenho 57 anos. Olha só. 57 anos, a gente é de uma outra. Eu vou fazer 50 esse ano, e nós somos de uma geração que Você é uma garotinha, né? Eu sou. E a nossa geração,
ela é uma geração que não era tecnológica, né? Não. Uma geração que tem um pouco mais de dificuldade de lidar. É. E mesmo assim a gente está conseguindo. Então, são desafios que a vida vai nos impondo e a gente vai se adaptando, a gente vai mudando, não é? Isso, E, isso. e eu gostaria de começar. Eu anotei, eu quero muito já me vir com essa pergunta, porque eu acho que ela não veio aleatória. E a moça colocou aqui, eu quero que você responda para ela para a gente seguir aqui. Olha o que ela colocou para mim. Era uma caixinha sobre autoestima, tá? Tirou, ela colocou assim, ó. Temos 8 anos de diferença. Eu estou cansada de ver ele cansado. Isso está me deprimindo. Me ajuda? Boa. Aliás, essa é uma pergunta muito comum. Hoje me perguntaram exatamente essa questão. Ela tem 40 e ele tem 28. Opa, e aí, Luciano? Me conta aí. Isso está acontecendo muito aqui agora, nos tempos atuais? Tempo Eu acredito. Novela, não é isso? Eu acredito que com mais frequência por várias razões. Uma infinidade de razões, tá? Razões práticas, mulheres hoje de 40, de 50, elas são absolutamente diferentes, o que atrai muitos homens mais novos, né? Atrai no desejo vários aspectos, desde o aspecto erótico mesmo. Olha, para um garotão de 25, 28 sair com um mulherão de 40, isso é uma façanha, né? Hoje nós podemos dizer com uma gata de 50, né? Então, existem os aspectos da própria erotização. Pode ser que alguns desses sejam mais maduros do que a média e tenham dificuldade de encontrar parceiros da sua própria idade. Bem, agora tem questões centrais aí, fundamentais, que se traduz a possibilidade de construção de relacionamentos não muito sadios. O que é esta mulher? Sem nenhum preconceito, mas temos que pensar. O que esta mulher, 10 anos mais velha, o que ela representa a nível simbólico? Quais são as significações simbólicas para um rapaz mais novo? Porque nós não podemos esquecer que nós somos fruto de uma geração de um esvaziamento da função paterna muito grande. Então, olha para onde eu estou refletindo, Mônica. Então, o esvaziamento paterno, preste atenção. A reboque, na maioria dos casos, como um aspecto absolutamente natural da própria vida, significa um excesso de potência materna. Aquilo que Lacan chamava de onipotência materna. Porque a função da mãe deve ser regulada por um terceiro, que é quem? O pai. Na ausência deste pai, as interdições, as potências desta mãe, aquilo que Lacan denominou de onipotência materna, pode ser tão intensa, tão poderosa, que este jovem ele constrói uma representação de uma relação, sim, com uma outra, com um grande outro, que a nível simbólico está neste lugar. E que lugar? De mãe. De mãe. Para todo menino tem uma mamãe. E onde quer que tenha uma mulher querendo ser mãe, ali vai ter um homem querendo ser um menino. É claro que isso independe da idade do homem, da idade do menino. Mas é claro também que pode ter o desejo, a erotização. Então eu falo o seguinte, olha, sem preconceito, mas é para a gente pensar. Existem ciclos e etapas da vida. Um rapaz de 28 anos, ele está em um outro ciclo da vida. Ele acabou de entrar na fase adulta, na idade adulta, que é em torno de 25 anos para o menino. Então ele está começando a entrar na fase adulta. E, honestamente, uma mulher de 40, ela está em outro ciclo da vida. Os primeiros 5 anos, as coisas podem até caminhar. Tem o eros, né? Tem o tesão, tem o desejo. Agora, se você quer construir um relacionamento mais permanente, mais duradouro, daqui a pouco ela está com 47, 48, ele está com 30 e pouco. Ciclos de vidas diferentes, ritmos diferentes. Neste caso aí, ela é mais nova, não é isso? É. Ela é mais nova, 8 anos. E olha que
né? Ela ser mais nova, 8 anos, ela ser mais nova não é apenas uma coisa cultural, nós sabemos disso, né, Mônica? Também tem um aspecto biológico, né? Sim, Então, sim. ela ser mais nova não é nem uma questão tão grande, 8 anos. Mas olha que para essa amiga, para essa seguidora, de algum modo, o ritmo. É claro que ela pode ter 40, ela casar com um cara de 48, o cara de 48 tem muito mais vitalidade. Porque Sim. é verdade, paradoxalmente, a gente precisa afirmar, Mônica, é o que determina mais a idade, é a pulsão de vida, é a intensidade de vida, né? É o que ele pensa. Nós sabemos que a sexualidade não é apenas uma questão biológica, é uma questão pulsional. O tesão que o sujeito tem para a vida, como ele se vê no mundo, como ele se organiza. Então, é claro que tem os aspectos do ciclo da vida que nós temos que estar atentos. Segundo, um aspecto simbólico, o que ela representa. O que ele mais velho representa? Um papai? Porque, de repente, o Eros ele se desfaz, ele se desconfigura, e o que sobra é apenas representação mãe ou pai. É. Por isso eu costumo dizer o seguinte, Mônica, olha, vocês que estão nos ouvindo aqui, olha, a mulher não pode ser para um homem, muito legal isso aqui, tá, gente? Já mudou a vida de muitos casais, isso que eu vou falar, Mônica. 35 anos de experiência cuidando de gente me leva a pensar que isso é muito forte. A mulher não pode ser para um homem mulher barra mulher. Ele demanda de um cuidado materno e não tem nenhum machismo nisso. Você vê um homem, um cara maduro, esse cara maduro, ele é um homem, mas tem ali também uma criança que tem a necessidade, o desejo de ser cuidado. Mulher não dá. Mulher, mãe, também não dá essa configuração. Estão me acompanhando? Mulher barra mulher não vai rolar. Para mim, não são relações densas, que têm densidade. Né? Mãe barra mãe, muito menos. Estão me acompanhando? Mãe barra mulher, também não. É preciso ser mulher barra mãe. Num papel numa grandeza, primeiro mulher, papel mulher maior. Maior. No segundo momento, um papel mãe menor, mas como matriarca. É como troca, reciprocidade, um certo cuidado. E uma outra questão que é inusitada, ela tem que ter também uma dimensão de pai. E agora? O pai põe limite, o pai é lei. A mulher tem que ser um elemento crítico para o homem, não. Não. Fala mais, Luciano. Vai falando que eu estou gostando. Como é que é então vamos lá, mulher, mãe e tem que ser pai. Vamos lá para o homem. O homem não pode ser para uma mulher homem só. Não pode ser pai. Não pode ser pai homem. Vamos lá? Homem, pai. E agora? Homem, pai. E mais que? E mãe. E mãe. Porque o que a mulher quer de um homem também é dimensão feminina. É o cuidado. O cuidado é a dimensão do amor de uma mãe. É o amor incondicional. O homem tem que ter um amor de mãe. Cuidar. Como é que você está? Comeu, tá tudo bem. Não é paparicar, não é infantilizar, não é nada disso. E às vezes seu pai. Deixa comigo. Gastou um pouquinho mais. Não, amor, esquece. O cartão de crédito desse mês é meu. Papai vai pagar. Mas isso não violenta a autonomia de uma mulher. Então nós temos essa figura central, ser mulher. Uma figura, né, que tem um quê ali de ser mãe e também ser um regulador. A mulher precisa de uma dimensão de poder. E o homem precisa de desenvolver a sua dimensão de amor do feminino e a mulher do masculino.
Aliás, Mônica, essa é uma temática maravilhosa. A mulher precisa, de fato, se empoderar. Em dentro, poder. Falo dentro, poder dentro dela. Aliás, essa é uma das causas para tanto abuso com as mulheres, porque elas não têm esta dimensão do poder. E os homens precisam desenvolver a sua ânima, como dizia Jung, desenvolver a sua dimensão do amor, do cuidado, do afeto, da ternura. Nós carecemos de homens que tenham úteros. Olha que lindo isso, Luciano. Homens que tenham mama. A grande tragédia do nosso século, né, é que a masculinização da cultura roubou a dimensão do afeto, da ternura, da amabilidade, da poesia. E toda vez que essas dimensões femininas são tiradas, arrancadas dos homens, nós mutilamos a nossa humanidade. Porque ser homem é também ser, na sua expressão do ser feminino. E ser mulher é ser também masculino. Logo, masculino não é uma dimensão única do homem e feminino não pode ser uma dimensão única da mulher. Da mulher. Que lindo, Luciano, que lindo. Achei muito interessante. Se a gente parar para pensar, é essa dinâmica que realmente dá certo quando a gente assume os papéis dentro de um relacionamento e essa troca ela é tão rica e eu vou crescendo, o outro vai crescendo e os dois juntos vão somando e eu tenho a minha vida, ele tem a vida dele, nós temos aquela vida juntos, né, Luciano? E isso tem uma força, uma potência muito grande. Absurda, né? Quando a individualidade. Agora, Mônica, só para te provocar, tá? Para você pensar. Fala. A questão não são papéis que nós devemos buscar diferentes. São funções. Os papéis, eles são intercambiáveis, eles estão ligados à cultura, fundamentalmente. Por exemplo, a vida privada na cultura patriarcal, né, em décadas atrás, o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, não é isso? A educação, o acompanhamento escolar, eram tarefas, papéis desenvolvidos fundamentalmente pela mulher. Sim. Então, o papel é uma coisa que está ligada à cultura. Hoje, nós sabemos que o homem tem que fazer essa viagem ao mundo doméstico, trocar uma fralda, dar uma mamadeira, levar as crianças à escola, lavar a louça, pode cozinhar. Então, isso são papéis. Agora, a função são coisas absolutamente distintas. A função está para além da cultura. A função, ela pode até ter um viés cultural, mas está muito para além. Está ligado às dimensões e à necessidade psíquica do próprio estado de subjetivação da mulher, do homem. Eu vou dar um exemplo sobre função de mãe. Você é médica. Amamentar é uma função paterna ou materna? Amamentar. A amamentação não é apenas a ingestão de alimento, mas é a troca fundamental com este primeiro ser ali, mamãe, mamá. Depois entra o papá, que faz o corte. Então, aspectos da função e papéis têm que ficar bem definidos. Papel é cultural. Fazer a comida no domingo, qualquer um pode fazer, ele pode fazer, ela pode fazer. O papel, as fronteiras, elas são delimitadas mais pela cultura. A função é um aspecto muito mais inconsciente, estrutural, psicológico. Por exemplo, a função do pai. Quando não há função do pai, no menino, numa menina, por exemplo, pode surgir, né, a esquizofrenia, a psicose e tantas outras formas, né, de transtornos quando não tem a função do pai. Então, isso é importante a gente entender, porque o papel está ligado à nossa cultura. Dada essa pequena introdução... Provisão é o papel, a função. Prover a casa é um papel, porque tem mulheres que têm muito mais do que homem. E qualquer ideia que defenda que o homem tem que prover, isso
é sutilmente machista. Entramos no campo. Pronto. Entramos na live. Entramos Isso. na live. E aí, eu gostaria que você viesse falando um pouquinho a respeito de algumas questões que são trazidas na sua prática e as mais comuns para a gente poder ajudar o maior número possível de mulheres, tá? Para que a gente possa ser bem claro e objetivo e direcionar como fazer quando isso acontece. Bem, Lembrando que o nosso tema lá é relacionado à autoestima. E hoje, quando eu coloquei lá uma caixinha, você sabe como elevar a autoestima e tal? Eu coloquei alguns itens. Primeiro, muitas mulheres não sabem como elevar a autoestima. Muitas falavam que procuram não se comparar, mas que é muito difícil não se comparar, não se cobrar e aceitar, até porque o meu nicho é emagrecimento, aceitar o próprio corpo. Tá? Ainda mais nos tempos de Instagram, onde a gente vê aí fotos e fotos trabalhadas, fotos manipuladas, filtros, e uma população aí que eu vejo doente, inclusive, com depressão. A gente tem vários estudos, né? Porque se você acreditar em tudo que você vê no Instagram, você realmente fica louco. Mas eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, né, respondendo à proposta do nosso tema, né, a masculinização da cultura, né, e os seus efeitos na autoestima da mulher. Isso é muito importante a gente pensar. Só para que a gente tenha uma ideia, a cultura ocidental, a partir daquilo que um grande pensador chama, Edgar Morin, né, de imprint cultural. Nós nascemos numa cultura que nos precede. Vovó que ensinou a mamãe que o casamento, que a mulher tem que ser submissa, que vai sofrer, que vai ser infeliz. E desta forma, dentro de uma cultura que, desde o primeiro homem, atravessando a cultura judaica, passando pelo cristianismo institucional, atravessando os pré-socráticos, só para você ter uma ideia, para Pitágoras, o mundo se organiza a partir de duas forças básicas: da ordem, que representa o homem, a vida, a força e a luz, e o caos e as trevas, que representa a mulher. Deste modo, desde Pitágoras, passando por Platão, Platão dizia que a mulher era o homem perverso que reencarnou na mulher. Conquanto ele teve uma visão, né, um pouco até bonita em A República sobre a Mulher, com uma função dela, mas é uma função ainda muito limitada, porque ela está dentro da casa, restrita ao mundo privado. Então, preste atenção, a mulher é um homem mau que reencarna. Aristóteles dizia que o homem está no topo, hierarquicamente. Embaixo vem a mulher. E o homem a mulher era uma espécie de macho defeituoso, fruto de um descuido divino. Os pais da igreja também, infelizmente, em vez de ouvir Jesus de Nazaré, que deu importância à mulher, no dia de Jesus, Mônica, os rabinos agradeciam porque não tinha nascido um estrangeiro, um cão e uma mulher. E Jesus, revolucionando isso tudo, faz das mulheres discípulas. E dar a uma mulher a fala, falou, a potência, representação do pênis, a fala. Isso é uma revolução. Por isso que diziam que ele tinha um demônio, porque agir dentro de uma cultura grega, judaica, patriarcal, dando esse lugar à mulher, de fato. Então você veja que a cultura ocidental, ela tem muito dessa carga. Para você ter uma ideia, na nossa bandeira, o que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Ordem não leva só ao progresso.
Lembra que Pitágoras dizia? Ordem é a dimensão masculina. Só porque o próprio positivismo, ele nasce inspirado pela deificação da razão, da ordem e do masculino. Dado que a razão, as ideias, a objetividade, para Platão, e que traz um reflexo enorme sobre o nosso mundo, são dimensões masculinas. E toda vez que a ordem, que a razão, que a objetividade é enfatizado em detrimento da poesia, da amabilidade, da ternura, do caos, da liberdade, fica reforçado o machismo. Por isso, Mônica, a nossa bandeira tinha que mudar. Ordem só não traz progresso, porque é só a dimensão da objetividade, da lei. O pai representa a lei, o poder. O que nós precisamos é de ordem, liberdade, aí nós vamos ter progresso. Na nossa casa, a casa não pode ser um quartel, só ter ordem. Onde só tem ordem, a tirania, abuso, arbitrariedade, hierarquias. Onde há só liberdade, a anarquia. Nós precisamos dessa dialógica. O masculino, ordem. O feminino, liberdade. Eu costumo dizer, Mônica, que as mulheres são pura poesia. Elas são regidas por uma lógica ecológica, poética, lúdica, empática. Os homens são regidos por uma lógica egológica. Eles são, sim, mais egoístas, pensam mais em si, né? Nós precisamos dos dois. Pensar em si, egológico, ordem, e pensar no outro, ecológico, ternura, poesia, ordem, liberdade. E o que isso tem a ver? Essa é a nossa cultura. A nossa cultura, ela se masculinizou. E ao se masculinizar, divinizou a razão e extraiu do homem o sentido de pessoa, a ternura, a amabilidade, a poesia. Mônica, você que é médica, você sabia que o autista, ele é uma representação neurológica extrema do homem? Não, não sabia. Eu tinha parado para pensar sobre esse aspecto e faz todo sentido, né? A ordem no lar, a harmonia, onde cada um está na sua função, a gente definiu bem a sua função. E aí, quando a gente tem, logo no início da nossa fala, veio aquela pergunta e tal, e eu me liguei aqui, eu não assisto TV, mas parece que tem alguma novela que tem aí diferenças de idade, relacionamentos e tal. Ou seja, as pessoas elas estão ligadas nas mídias, no que está aparecendo, e existe toda uma manipulação aí por trás disso, a gente sabe. Eu queria proteger essa mulherada. Eu queria trazer um conhecimento, Luciano, para proteger essas mulheres. Então, vamos lá. O que você acha que a gente pode falar para elas? Então, primeiro, mulher, preste atenção. Eu vou dar aqui uma dica muito, muito importante. Primeiro é o seguinte, a autoestima se tornou um capital da mais alta importância, por várias razões. Olha como é que a autoestima é importante. Ela cria um conjunto de aspirações e de expectativas do que é possível para mim, do que eu mereço, do que me cai bem. Ela cria um conjunto de expectativas e de aspirações. Se a autoestima da mulher for baixa, ela vai aspirar e ter ambições muito pequenas. Ou seja, e as aspirações produzem as nossas ações. As aspirações, as nossas expectativas criam as nossas ações e o que esperamos da vida. Por isso que a autoestima é tão importante. Então, já que a autoestima define a maneira que eu estou no mundo, a pessoa que eu vou atrair, o homem que eu vou atrair. Pesquisas mostram que mulheres de autoestima elevada atraem homens de autoestima elevada.
águias voam com águias. Eu sempre digo para uma mulher, se você quer um cara bacana, seja você mesmo uma mulher bacana. Trabalhe para que você atraia o homem que você quer. Então eu pergunto para as mulheres, queridas, seja o tipo de mulher que vai atrair o tipo de homem que você deseja. Porque às vezes você quer um tipo de homem, mas você precisa trabalhar para ser esse tipo de mulher. Então como é que a gente vai trabalhar na autoestima? Para além desses aspectos que são muito importantes, tá? Eu vou deixar um para você aqui, mulher. Primeiro, repudie toda ideia reducionista, preconceituosa, masculinizada do feminino e da mulher. Primeira coisa, o feminino não é inferior ao masculino, a mulher não é inferior ao homem. Toda esta fala, né, que colocou a mulher no lugar de penumbra, como um apêndice do homem, ao ponto de termos ditados honrosos atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, colocando ela até na fala atrás. Por que atrás? Hoje, elas têm que estar ao lado, e muitas estão na frente, a gente sabe disso. Então, primeiro, vamos repudiar na nossa cultura. Não aceite. A nossa cultura tem representações da mulher, representações sociais muito ruins. Brincadeiras, não aceite. Ninguém brincando, falando. Não se permita reduzir-se à dimensão doméstica. Né? Não. Aliás, Mônica, eu costumo dizer o seguinte, olha, para você ver. E aí nós chegamos a um segundo fator muito importante. A mulher, ela precisa não só elaborar essa construção cultural, histórica, familiar, que reduziu o poder da mulher e que reduziu o poder do feminino. Ela tem que repudiar isso. Mas ela tem que entender que a mulher, quando você olha para o mundo animal, quem é mais bonito, os machos ou as fêmeas? O pavão animal são os machos. É, o pavão, macho ou fêmea? É verdade. Eu tinha um cachorro aqui que o macho era a coisa mais linda. A fêmea, ela sempre era menorzinha, né, Lelê? É verdade. Então vamos lá. Verdade. No reino animal, quem é mais bonito, o cavalo ou a égua? O cavalo. O pavão macho ou a fêmea? Com licença, quem tem o rabo bonito é o macho no reino animal. Pô, Luciano. Né? E aí, o passarinho, o leão, quem é que tem a juba linda? O leão, macho. Leão macho. Só no reino humano as fêmeas são mais bonitas. Olha, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não. Dá vontade de dar um print aqui, ó, entre eu e você. Olha, isso. Eu, você sabe por quê que só no reino humano as fêmeas são mais bonitas? Fala lá, Luciano, por quê? As mulheres têm que entender isso. Eu vou usar um pouco de teologia aqui, tá? Quando Deus criou a mulher, chamou ela, sabe de quê? Ezer. Sabe o que é Ezer, Mônica? Não, diga lá. Era um nome designado para o próprio Deus. Auxiliador. Olha e aí, isso. E você sabe qual o nome que o homem deu à mulher? Quando ele abriu os olhos e viu esse ser diante dele, lindíssimo. Sabe o que ele falou? Isha. Mulher. Ossos dos meus ossos. Carne da minha carne. Vou te dar o nome de mulher. Ele vaza poesia. A mulher foi criada por Deus para ser tratada com poesia. Por isso Freud falou, só os poetas falam o coração de uma mulher. Olha! A mulher é pura poesia e os homens são prosa. Né? Então, olha só. Isso é muito importante. E é muito importante a gente entender que este atributo, que este poder, né, do ser feminino. Então, a primeira coisa, vamos lá, repudie qualquer ideia de Platão, qualquer ideia de Aristóteles, qualquer ideia fundamentalista, né,
que extrai a beleza, a poesia, né? A potência do ser mulher. O mandato cultural lá em Gênesis não foi dado para o homem. Você sabe por que, que o homem, por que, que o mundo se tornou o que se tornou, Mônica? Porque os homens criaram este mundo só. Eles excluíram a mulher da construção do mundo e da cultura. E se nós excluirmos a mulher da construção da educação, da política, das universidades, das grandes decisões do planeta, o mundo fica empobrecido. A cultura ocidental e também oriental, ela foi masculinizada. E ao se masculinizar, perdeu a poesia, perdeu a ternura, perdeu o cuidado, perdeu as cores. Márcia, Mônica, você é médica, mais uma vez. Você sabia que o cromossoma XX produz bastonetes? Você lembra disso? Pô, Você sabe que você sabe o que os bastonetes fazem com a mulher? Faz ela enxergar a vida a partir de outras tonalidades. Não apenas a partir do preto e do branco. Então, elas podem emprestar ao homem poesia, beleza, ternura, cuidado, poder. Então, é muito importante que a gente pense o seguinte, né? Vamos pensar aqui. Mulher, repudie toda ideia reducionista, preconceituosa, masculinizada, né, em relação ao feminino, que está na nossa cultura, que está nas nossas brincadeiras, que está na maneira de criar meninos e meninas e que está, infelizmente, na própria mulher. E na nossa fala, ele me deixou com filho, ele foi embora. Para aí. Quem é o agente da sua história? Quem é a líder da sua história? Então, uma ordem, Mônica, mulheres, protagonize a vida, a história. A tua vida não está na mão de um homem, na mão de ninguém. Repudie toda essa ideia de alienação, de passividade, né? de empobrecimento existencial. Não. E elabore uma construção que veja a força do feminino. É importante a gente pensar o que vovó deixou para mim. Um modelo de feminilidade submisso, alienado, passivo, que ele faz, ele protagoniza, ele decide. Não pode, Mônica. Simetria. Não existe relacionamento amoroso sadio sem igualdade. Homens e mulheres são iguais, mas não são idênticos. Nós somos diferentes. Estamos no mundo para cada um dar a sua contribuição. Então, vamos lá, repudie. Outra dica para a mulher, leva isso para a sua vida. Eu fiz tudo por ele. Não faça tudo por ele, nem pelos filhos. Amar é transcender ao ego, estar para além dele. É olhar para o outro, mas não é anular o ego. Tem uma percepção muito errada. Amar é transcender, é dar, é cuidar, mas é primeiro cuidar de si. O amor ao outro só tem sentido quando ele é atravessado pelo meu self primeiro. O amor ao outro só é sadio quando eu amo primeiro a mim mesmo. Se for algo para além disso, não é amor. É outra coisa travestido de amor, mas não é amor. É uma caricatura de amor. Porque o amor, ele deve ser regulado pelo poder, para que ele seja primeiro amar a si mesmo. Não é anular o seu ego. Então vamos lá, mulheres. Essa tendência de ser doadora, de ser cuidadora, quase escrava. Aliás, Tertuliano chamava a mulher de escrava do homem. Olha, não, né? Então vamos lá, saia deste lugar. Você tem que viver a partir da dimensão do amor, sim, mas sobretudo do poder. E eu vou explicar. As grandes falas de Martin Luther King eram reguladas pelo amor e pelo poder. Mônica, o poder me remete a alcançar os meus objetivos, os meus alvos, os meus desejos. Tem uma dimensão egológica, masculina.
As mulheres precisam deste poder. Porque amar sem este poder se torna esse amor ingênuo. Por isso eu digo, mulheres, sejam boas, mas não seja boba. Exatamente. E às vezes elas são muito crédulas. Seja boa, mas não seja boba. Então ame, mas exerça o poder. O poder é a dimensão do ego, do meu desejo, do meu cuidado, do meu investimento, do meu tempo. Não é? Está cansada? Diga que está cansada. Hoje você não vai cuidar da cozinha. Tem muita gente nessa casa. Né? Então, essa dimensão, né? Eu chamo essas dimensões como as dimensões reguladoras da saúde emocional. Se você tem só poder, é egóico demais, homem. Se você tem só amor, você doa demais. E não é equilíbrio, Mônica. Não, é a simultaneidade dos opostos. É amar com intensidade e regulado pelo poder. Por isso Jesus de Nazaré diz, você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Como algo natural, né? É amar a si mesmo, amar ao próximo. Então, mulheres, vamos lá. Amar é transcender ao ego, mas não é anulá-lo. Fiquei até tonta. Fiquei até tonta. O pessoal está amando a explicação. Eu acho que às vezes a gente não para pensar no quanto que essa sua fala é importante, no quanto que o quanto que a gente representa na nossa família, o quanto que a gente representa no nosso trabalho, na sociedade, no mundo, na cultura. E a gente tem que se posicionar. A questão dos objetivos, das metas, é algo que eu sempre estou batendo, sabe? Falando com as meninas, tenham metas, delimitem e se posicionem e comuniquem, saibam se comunicar. A gente vem de uma criação onde menina não pode, não, isso não é bonito, né? Assim como tem também homem não pode chorar, homem não pode... Ou seja, a cultura foi masculinizada. Isso, e trouxe bastante prejuízo, né? Para as relações, para o desenvolvimento pessoal, para o próprio relacionamento. Então, meu amigo, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com todo esse conhecimento que você trouxe. Olha, só uma frase para deixar para as mulheres aqui. Olha como é que você é sutil, Mônica. Os homens, a masculinização da cultura fez os homens transformar mulheres, pessoas, em coisas. Ele transforma mulheres em bonecas. E as mulheres, elas são tão humanas, pessoais, afetivas, que ela transforma coisas, bonecas, em gente. Você sabe qual é o nome, o título do meu livro sobre relação mãe e filha? Brincando de boneca. Porque a mulher, ela tem essa capacidade de pessoalizar. E esse livro, né, você não sabe se foi uma mulher ou se foi um homem que escreveu, se foi um psicólogo ou se foi sei lá, um pensador, né? Ele está cheio do masculino e feminino o tempo todo. Eu queria deixar uma fala para as mulheres que, de uma certa forma, resume até a mentoria do que eu vou estar fazendo, né? Não é só para mulheres, obviamente. Eu costumo dizer o seguinte para as mulheres. As mulheres, elas são reguladas pela via do amor. E elas demandam da fala e de estarem amando alguém. É claro que elas podem ser felizes sem estar conectadas e amando alguém. Mas é claro que é muito bom amar alguém, ter alguém e partilhar a vida com alguém, né? Então eu costumo dizendo para ela o seguinte: não saia aí igual uma louca em busca de alguém. Se você quer que alguém te ame de verdade, ame-se. Se você quer que alguém que te respeite de verdade, se respeite. Se você quer que alguém te valorize, valorize-se. Se você quer, né, que alguém declame poesia, seja você mesmo um poema. Antes de sair aí em busca de alguém, tenha um caso de amor, de apaixonamento, de investimento narcísico, de autoestima em si mesma.
né? Uma mulher de verdade, ela não sai em busca de um homem, ela atrai um homem. Que Então, lindo! seja este tipo de mulher. Que lindo, cara. Né? Eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Com treinamento para adolescente, para executivo, para mulheres. Amo fazer isso. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma tarefa, um papel no mundo que é meu e de mais ninguém. Mônica, ninguém tem o seu cheiro, né? O seu beijo, o seu sorriso, o seu abraço. Então, nós somos seres insubstituíveis. E a proposta dessa mentoria é ajudar você a encontrar a sua missão, viver conectado com o seu propósito de vida, você ser curada para curar, transformada para transformar. E lá você sai com um pai. Olha que coisa curiosa, Mônica. É um plano de ação individual, onde você vai entender por que é tão importante ter metas e objetivos. E qual é a distinção disso? Muitas pessoas perguntam como é que você conseguiu estudar tanto, escrever tanto, ser presente na vida dos filhos, ter essa relação com a sua esposa, fazer o que você faz. Porque eu tenho objetivos e metas. Primeiro, porque muitos objetivos e metas meus deram certo. Segundo, porque muitos objetivos e metas meus não deram certo. A vida é ordem, mas a vida é liberdade. Então, a mentoria é ajudar você a ser um homem, a ser uma mulher, onde você vai desenvolver todo o seu potencial para poder ajudar outros. E os temas são fantásticos, temas diferentes. Nós temos que aprender como, de fato, a gente desenvolve a nossa autoestima, como se constrói relacionamentos amorosos que tenham respeito, reciprocidade, parceria. Como é que se resolve problemas complexos? Para todo problema complexo, Mônica, existe uma saída simples, elegante e completamente errada. Problemas complexos, precisamos de olhar a partir da complexidade de cada fenômeno. É complexo criar filho. É complexo ser feliz no amor. E eu costumo dizer o seguinte, vou confundir agora o público. Não complique. A vida é complexamente simples. Viva a simplicidade. Ai, a simplicidade está em entender que as coisas são complexas. E a partir do momento que eu aprendo, que eu aumento o meu repertório de conhecimento, de habilidade, eu sei o que um brinco representa para uma mulher. Mônica, o dia que o Marcelo souber o que um brinco representa para você, diga publicamente o que acontece quando você está sem brinco. Diz para ele. Você se sente como? Tô pelada. 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 Então, o dia que o homem entender por que uma mulher se sente pelada, quando está sem brinco, ele vai ser um poeta. Vai explicar. Né? Então, essa mentoria, ela não tem apenas o cunho do ponto de vista amoroso, não. Eu vou trabalhar com temas como negociação. Olha, uma das minhas especializações, Mônica, é negociação em Harvard. E eu vou dividir com esse pessoal. Segundo, casamento, mãe e filha. Como trabalhar o seu cérebro para estabelecer objetivos e metas que você possa realizar. Como que se resolve problemas complexos. Todo mundo quer ter seu método. Virou modismo, né? Tá na moda ser mentor. Qualquer pessoa aí do mundo que emagreceu se acha capaz de inventar um método de emagrecimento. Enfim, eu acho que cada um tem seu lugar, né, Luciano? E eu, Sim, quando os meus convidados... Mas temos que ter cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado em quem que vai ser o nosso mentor. A minha mentoria, ela abre em breve e vem com um olhar médico, vem com um olhar sistêmico de transformação. O emagrecimento, ele é um brinde. E as pessoas precisam entender isso. E o começo desse entendimento, eu vou pedir para vocês entrarem nos grupos VIPs, através do link lá, e pegarem a Roda da Transformação e seguir o conteúdo. Luciano, eu não sei nem como que eu te agradeço por essa noite
tão prazerosa. Parece que foi... Nossa, já faz mais de 1 hora que a gente está aqui conversando e passou muito rápido. Eu tenho certeza que as pessoas conseguiram te ouvir, te entender e aproveitar. Foi muito rico todo esse conteúdo que você trouxe, sabe? E eu quero te encontrar outras vezes. Você tem muita coisa para compartilhar, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Foi um prazer. E vamos em breve fazer outra live. Um beijo para sua esposa, para sua família. Foi um prazer. Obrigado. Um beijo em todos vocês que estiveram conosco aí até essa hora, tá bom? Um grande beijo. Gratidão, meu amor. Beijo.